Milionário, boa noite. Boa noite aí, Túlio, Vitor. E aí, pessoal, então, vamos lá, então, vamos dando início aí a um pouquinho de troca de experiência, a um bate-papo, tá? Eu quero passar um pouquinho que eu aprendi desses anos todos de desenvolvimento, de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela iniciou faz pouco tempo, no mundo de vocês. Boa noite, Leonardo. Boa noite. De muitos de vocês, eu imagino que iniciou faz pouco tempo, né, com essa explosão do chat GPT, mas no meu mundo iniciou há 6 anos atrás. A inteligência. Como é que tá o meu áudio? O áudio, ô Leonardo, tá bom? O áudio meu tá ok? Alguém pode. Tá ok? Fechou. Tô, sim. Esse é o nosso comercial, Leonardo. Ele se integrou no nosso time comercial, ele veio do mercado imobiliário, vendeu apartamentos de valores muito agressivos nos anos anteriores e veio para o mercado de inteligência artificial porque ele viu uma grande mudança nesse mercado e para ganhar muito dinheiro, não só naquela bolha do mercado imobiliário. A gente está aqui localizado, a Hype Neural, a nossa estrutura em Santa Catarina. Provavelmente vocês já ouviram falar, né? BC para BC, aquela música, né? A gente está bem pertinho ali de Balneário Camboriú. E então a gente aqui tem um polo, né? Onde tem muita imobiliária, muita empresa que fatura muita grana, né? Mas a gente não fica limitado à nossa região. Então, todo a minha questão de prospecção hoje, eu não fico focado só na cidade de Tijucas, que é a minha cidade, Florianópolis, que é a capital que fica. Olha, o David acabou de falar. Pode falar. Porém, a gente não fica limitado ao nosso estado, né? Então, hoje eu vim, além de estar. Eu sou programador há 22 anos, né? Eu tenho 37 anos, só essa carinha de novinho, mas a lata já está bem velhinha. Então, é 22 anos programando. Com 15 anos, eu fiz o meu primeiro portal em PHP, né? Ó, tem gente de Sorocaba. Hoje eu vi notícia do prefeito de Sorocaba. E deixa eu abrir aqui e compartilhar um pouquinho para vocês um pouquinho do que a gente faz, o que a gente tem de estratégias de venda, que eu acho que tem muita gente aqui querendo saber como é que faz para vender esse trem, né? Como é que faz para vender inteligência artificial? Eu não sei o nível de conhecimento que vocês estão atualmente, né? Mas deixa eu abrir aqui para falar um pouquinho da gente para depois a gente começar a ir direto ao conteúdo, que é o que eu acho que todo mundo está com sede de saber, né? Como é que vende, como é que ganha dinheiro com esse negócio de inteligência artificial. Vamos lá. Em 2002 eu comecei no PHP. Eu criei um portal de notícias, criei uma pequena rede social. Eu queria ser o Mark Zuckerberg, mas não deu certo. Criei um site de melhores locais, que era tipo, vamos pensar, um guia turístico, né? Isso lá em 2007, né? Em 2000, daí passou alguns anos, entrei no Bradesco, que é um dos maiores bancos da América Latina, fiz parte da recuperação de crédito e, enfim, saí do Bradesco e trabalhei com a minha esposa na área de audiovisual. Eu já vendia sites, fazia sistemas. Em 2019, eu explodi com uma inteligência artificial chamada Dino. Depois eu mostro para vocês ali umas notícias, saiu no G1, no TecSC, CBN Diário. O Dino praticamente era o que hoje a gente tem hoje de agentes de inteligência artificial. Ele fazia lá em 2000 e na pandemia, 2019. Como é que ele explodiu? Isso até é um insight para vocês bem legal. Eu encontrei a oportunidade na pandemia de de raspar as informações nos sites da prefeitura, que tinha lá quantos óbitos? Tinha 10 óbitos, tinha tantos que estavam que não era óbito, mas estava ali na questão de ainda em análise, né?
tinha os casos, e daí só que tava todas as informações descentralizadas. E daí eu encontrei, bom, eu vou centralizar as informações, colocar em um agente e beleza. Daí só que não, eu não fazia só isso, eu consegui patrocínio e para bancar essa estrutura. Explodiu. Então ali eu ganhei autoridade com inteligência artificial já lá em 2019, quando muitos de vocês, eu imagino que nem tinha ouvido falar de inteligência artificial. Isso não tinha chat GPT, não tinha modelo de linguagem, né? A gente usava a Dialogflow do Google, né? Que é uma linguagem de processamento natural que o Google tinha e tinha outro concorrente que era da IBM, o IBM Watson. Mas enfim, isso é uma parte mais técnica. E de lá para cá eu comecei a estudar muito sobre inteligência artificial e que eu comecei a criar assistentes específicos dentro do WhatsApp. Por que o WhatsApp? Eu nunca gostei de dashboard. Qualquer negócio que eu fazia, eu pensava, cara, como é que eu vou colocar essa situação dentro do WhatsApp? Como é que eu vou trazer esse relatório para dentro do WhatsApp para o meu cliente? Então a gente começou sempre a focar em WhatsApp, porque o WhatsApp está na mão do povo, né? Se tu parar para pensar que tipo assim, para te hoje desenvolver uma página, uma dashboard, né, para entregar para o teu cliente, mobile, que tem que ser boa para o desktop, boa para o navegador XYZ, bem que hoje os frameworks que a gente usa para desenvolvimento até mesmo aqueles sites hoje que fazem aplicativos com prompt, né? Tem o Lovable, muitos sites vocês já ouviram falar, D0 e tal, já deixa mais responsivo, mas mesmo assim tem uma curva gigante, né? Então, e o dashboard ali, uma linguagem de conversação, fica tão simples de apresentar um dado, talvez uma imagem de gráfico que a pessoa quer, e eu comecei a entender esse mercado, né? Que o WhatsApp está na mão de todo mundo. Hoje o WhatsApp a gente sabe que é o aplicativo de mensagem mais utilizado do mundo e do Brasil é o número um. Ele só dá uma quedinha ali quando esqueci o nome do careca lá que derruba o WhatsApp. Ele derruba o WhatsApp lá e vem um Telegram. Mas o que hoje todo mundo faz? A gente cria um cérebro e esse cérebro puxa informação de vários mensageiros. Então isso também é uma coisa que a gente fica despreocupado, né? Porque hoje com a questão do omnichannel, que eu já falava lá em 2019, que é a questão de tu trazer a informação de um agente e puxar no Telegram. Eu criei mês passado, eu criei um agente de ligação usando a Retel. Não sei se depois pode me perguntar os links, pode ir anotando ali, que depois pode pedir lá no meu privado. Eu usei a Retel para fazer um agente que conversa com o cliente, faz uma prospecção ativa. Então, tu imagina o poder disso, tu ter um cérebro e conseguir esse cérebro responder simultaneamente em vários canais ao mesmo tempo. Hoje eu e o Leonardo participamos de um podcast, né? Ficamos lá algum tempinho ali conversando e uma das coisas que a gente falou, eu friso muito isso, é impossível um humano conseguir atender duas pessoas simultâneas. Cara, é um argumento de venda incrível isso. Não é só questão de custo, é questão de tu personalizar um atendimento, entender que aquela pessoa quer aquele assunto e continuar aquela conversa com aquela sensibilidade que tu treinasse o agente. Enfim, finalizando ali o escopo do como que eu entrei na Hype Neural, como que a gente chegou e como é que eu comecei a entender esse mercado, como que eu comecei a vender. Vamos lá. Saí do Dino, né, que era o robô que eu desenvolvi, e começou a aparecer demandas de chatbot mais simples. Só que chatbot simples sempre teve aquele digit 1, daí vinha um monte de mensagem. Digit 2, vinha mais um monte de mensagem. E nesse meio tempo começou, né, a eu entender essa demanda que estava, tipo, a maioria das empresas não tinha processo, não tinha nem um multicanal, um multiatendimento, né? O que é multiatendimento? Multiatendimento é aquele, tipo, o pessoal das API lá, meus colegas, eles têm o plug chat, que é praticamente em um WhatsApp tu consegue conectar 10, 20 usuários ali, né? Então eu comecei a ver, na oportunidade eu conheci o Atict, que é open source, você pode instalar na VPS, né? E comecei praticamente subir máquina, instalar o Atict e colocar uma automação simples e vendia e ganhava dinheiro.
né? Então, com uma praticamente, eu tinha minha VPS, eu subia o A-Ticket lá e ganhava recorrências. E assim foi indo, né? E veio a bomba do chat GPT, que é o que vocês agora só escutam falar, né? Então, quando surgiu o ChatGPT, para mim foi incrível, porque os ensinamentos que eu fazia usando manualmente, né, usando o Dialogflow do Google ou esses modelos de linguagem de processamento natural, era muito complexo, porque tu tinhas que ensinar a base, não tinha a base de dados. E, em resumo, eu migrei para o ChatGPT. Eu fui aqui na nossa região, eu imagino que fui um dos primeiros a colocar dentro de empresas, porque não tem até hoje. O mercado é um oceano azul para todos nós. Eu e o Leonardo, a gente estava conversando hoje sobre isso, né? Qualquer empresa que a gente chega hoje, a pessoa já ouviu falar de inteligência artificial, mas eles têm um mito que é muito caro. Então, eles nem vão atrás. Então, a primeira abordagem que você dá tu já chega quebrando esse mito. Não, caro é o funcionário que ele não, tu vai falar uma vez, duas vezes, três vezes e não vai, às vezes não vai seguir o roteiro que tu pedisse. Ou se vai seguir com esse roteiro, a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta ele vai se desviar e vai ter que ajustar de novo a rota. Mas enfim, eu quero, só fiz uma introdução ali bem resumida, né? Porque nesse meio tempo teve muitas outras coisas e eu quero ir direto à prática, que eu quero trazer alguns conteúdos, como que a gente faz para vender agentes, né? Como que a gente faz, eu, o Leonardo, os nossos devs, fizemos um processo prático para ganhar dinheiro e colocar dinheiro no nosso bolso todo mês e todo dia prospectando. A gente tem algumas ferramentas que a gente prospecta no modo automático, né? Coisas que ninguém ensina, que assim, ó, hoje tu vais comprar um curso, a primeira coisa que acontece quando compra o curso é o cara vai te ensinar a fazer um agente, por exemplo. Só que fazer um agente não é difícil, né? Tipo, difícil é tu vender. Por quê? É claro que depende da complexidade e tal, mas um agente simples, tu podes usar o GPT Maker, que é ali do grupo IRA. Não sei, tem gente que está fora aqui do grupo lá deles. Algumas operações a gente usa eles, né? Operações mais complexas às vezes não. Mas o GPT Maker tem outros também, né? Eles são modelos já pré-formados para criar agentes que tu só dita o comportamento, faz o treinamento, tens as intenções lá que tu vai se conectar, às vezes no CRM e tal. É muito completo e tu consegue criar um agente, às vezes, em 24 horas, cobrando um setup, né, que é aquele tempo que tu entende ali o que o cliente precisa, entende a jornada do cliente, mapeia, e cobrando uma mensalidade. E na mensalidade é o que tu vais ganhar. O setup vai cobrir teus custos, horários e tal, e na mensalidade é o que tu vais ganhar. Atualmente, nós já passamos desse ponto de vender agentes mais padrão. A gente focou em clientes de high ticket, de um valorzinho mais alto. Por exemplo, o Léo acompanhou agora recente uma venda que a gente fez de um simples, para mim, é um simples prospectador, eu vendi ele por 8.700. Foi, né, Leonardo? Foi, né? R$ 8.700. O que é um simples prospectador? É um sistema que é uma empresa que faz álbuns de casamento, encadernadora, né, de álbuns, e a gente fez praticamente, não um agente, dois agentes. Um que fica captando os clientes do relatório dele, que estão, tipo, 30 dias sem comprar, aciona a conversa, verifica primeiro, tipo, eu criei uma API intermediária com o sistema da pessoa que verifica se o cara tem débito, né? Porque daí eu tenho as informações, eu puxo as informações. Daí eu tenho que ter o mínimo de noção de lógica ali, né? E assim, eu não preciso ser um programador expert para fazer isso. A única coisa que eu preciso é entender de lógica. Eu posso usar o N8N ou o Maker, né? Que é as ferramentas de automação. Se vocês nunca ouviram falar dessas duas ferramentas, eu praticamente, muitas das coisas eu programo mesmo, mas algumas das coisas a gente usa o N8N, porque eu consigo instalar na máquina e não tem limite de acesso, né? Tipo, não tem o Make, ele é mais simples às vezes, mas ele tem várias questões de limitações, principalmente de quantidade de requisição e tal. Mas enfim, a gente fez um cálculo ali para tipo todo dia verificar se tem pessoas novas que estão devendo e que não estão devendo, né? Porque daí já é outro departamento que os caras estão devendo. E mais de
de 30 dias sem operar com aquela empresa. E o agente entra e já aborda aquela pessoa, sabendo o histórico daquela pessoa. Pô, aquela pessoa comprava X reais por mês, tal, coloca no contexto do agente e dá-lhe perguntar para ele. Nesse meio tempo, qual que é a ideia? Pegar, colher feedbacks. Olha que ferramenta massa. Não é só a prospecção de cara que está inativo. Não, às vezes ele pode ter acontecido um problema com a minha empresa. Pode ter um feedback ali que o cara, eu fui atendido mal. Ou, olha só a importância dessa ferramenta que eu dei para ela. Eu poderia simplesmente falar para aquele cliente, essa ferramenta aqui ela só vai servir para prospectar. Não, mas eu encontrei várias outras funcionalidades para agregar valor na minha venda. Então, ela vai colher feedbacks, ela vai mapear os teus clientes que estão mais comprando, porque ele não tinha. Quando o Leonardo estava do meu lado e eu cheguei, eu até fiquei meio assim, porque como a gente tinha um contato mais profundo com esse cliente, eu exclusivamente, eu cheguei e falei, o que que eu falei pro Douglas, que era o comercial, que a gente olhou assim um pro outro, meu, não falei isso, que o cara ficou vermelho, ele ficou vermelho, cara, que ele não tinha os dados, né? O que que era, Léo? Você lembra? Ele não tinha os dados. Cara, não, então, ele não sabia quantas pessoas semana passada, uma empresa que tem 50 funcionários, 40 e poucos, que tinha prospectado na semana anterior. Eu cheguei, tá, e tu sabe, tu tens esses dados para saber quantos clientes tinhas prospectado, quantos clientes estão fora. Então, as empresas têm, a gente tem CRM, eles têm, tá, que é o sistema lá de cobrança, tá, porque eles têm muitos clientes, então ele tem um gestor, um ERP, né? Só que ele não tinha o gerente comercial que eu chuto ali, estipulo que no mínimo ele deve ganhar uns 18 lá, 15, 18 mil pelo tamanho da empresa, ele não tinha os dados na mão. Não tinha. E eu vou dizer para vocês, eu imagino que a maioria das empresas é assim, né? Às vezes tem os dados, mas não sabe utilizar os dados a seu favor. Então aí está a nossa oportunidade de vender. E eu vou dizer para vocês, é tão simples fazer uma venda para uma empresa, principalmente uma empresa que tem um ticketzinho maior, porque assim, ó, se tu chegar ali na barbearia ou no cabeleireiro, né, às vezes é um pouco mais complicado, porque a empresa não tem um ticket para gastar contigo, porque eu falo bastante isso, converso bastante isso com o Leonardo, que a empresa às vezes não tem o recurso para nem colocar um funcionário novo. Então, como é que ela não tem recurso nem para. Ela não vai ter dinheiro para pagar e investir, porque o caixa dela já está apertado. Então, é por isso que a gente pensou melhor e começou a trabalhar com esse público que tem um ticketzinho um pouco melhor para investir, né? Mas, claro, é tudo modelo de mercado, né? Como também, às vezes, quando o Leonardo entrou ali para apoiar a gente, é, até a gente estava questionando questão de precificação e tal. Uma das coisas que eu sempre coloco para ele, ou para qualquer outra pessoa do ramo de automação, é a questão que um cara cobra para desenvolver uma landing page em Elementor, WordPress, não sei quem de agência sabe o que eu estou falando, né? Cobra R$ 2.500. Vamos colocar R$ 3.000. Cara, eu já vi, eu estava falando para ele, quando eu trabalhava no Bradesco, tinha um grupo que fez uma página para o Beto Carreira em HTML, que é uma página, uma landing page, cara, não tem, é estática. Cobrou R$ 12.000 naquela landing page. Hoje, uma landing page de qualquer agência ali, cara, 2,5 para um cliente, né? Vamos colocar ali um cliente mediano, 2,5. Daí, por que tu vais cobrar R$ 1.000 numa automação? O que que o automatizador tem a menos, né? A gente tem que entender todo o fluxo. Cara, só reunião, não sei como é que vocês trabalham, né? A gente tem um script que a gente trabalha para entender, como é muito personalizado o nosso trabalho, a gente entende totalmente o contexto do cliente, entende a jornada do cliente, se ele tiver a maioria dos clientes não tem jornada, né? Principalmente clientes menores, né? O que que é jornada? Eu fiz um comercial de um portal de notícia que é um dos maiores portais de notícias da nossa região. E o cara só tem ele de comercial, ele tem, eu acho, 5 ou 6 jornalistas. Eu perguntei para ele, cara, eu vou automatizar esse teu comercial, mas me conta aí, como é que é se tu sair? Tu tens um script pronto do teu atendimento, do teu comercial, se tu sair da tua sala aí e for tirar férias por 30 dias. Não, cara, para o meu. E a maioria do microempreendedor é isso. Então,
o automatizador, a pessoa que vai criar que seja um agente de IA, ela tem que estar ciente que ela vai ter que fazer o que o cara não fez. Isso gera muito tempo. O que que eu faço, né? Eu, Anderson, a Hype Neural, a gente extrai as conversas. Eu não sei se você já ouviu falar do notebook LM do Google. Algumas pessoas já ouviram falar. Depois pede o link que isso é importante. Notebook LM do Google, tá? Esse cara, a primeira coisa quando eu faço, tá fechadinho ali, ou tá fechando, eu gravo a reunião, 1 hora de áudio no meu iPhone. Eu venho aqui, pego aqui o gravador simples, o gravador do celular, né? Quando eu levo no carro, olha aqui, ó, gravadorzinho, se tiver sem bateria, eu não posso ficar sem a gravação do cliente. Jogo no notebook LM, 1 hora e meia de conversa. Cara, a gente vai, eu imagino que vocês também piram, que nem eu, que nem o Leonardo na conversa, né? A gente tira umas ideias bem loucas que dá para fazer. A gente tem que empolgar ali na venda, só que a gente não pode esquecer dos pontos principais. Quando eu jogo lá no notebook LM, eu faço assim, me dê as principais dores que o cliente falou e liste em ordem das principais dores, né, do que ele precisa mais urgente que ele fala. Daí ele vai listar as coisas que ele falou mais vezes. Não aqui a IA do Gemini lá do Google, acho, não, ele vai listar. E daí ali tu já vai ver as principais dores dele. Isso eu estou falando na reunião, né? E quando eu faço a questão do atendimento do WhatsApp, né, que começo a fazer uma jornada, eu faço a mesma coisa. Google, Gemini, né, Notebook LM, é porque eu ali tem uma janela de contexto muito grande. Por mais que eu tenha lá o Cloud, eu tenho o GPT, só que a janela de contexto deles é menor, né? E ali eu gosto bastante porque fica organizado, cada conversa fica organizado para o cliente. E às vezes eu até gero um mini bate-papo, tipo um podcast mesmo, com as informações que ele gerou, né? E eu mando para ele, olha que legal, para mostrar que tipo a tecnologia que a gente tem na mão. Ele gera um áudio assim eu peço para gerar um áudio de 2 minutos falando da nossa conversa, tipo como fosse um podcast, usando o Google. O cara fica incrédulo, assim, o poder da tecnologia. Ali eu já ganhei o cara. Ali já era, o cara já vai falar de mim para todo mundo e daí só cair para o abraço. Eu uso algumas coisas, como eu falei, eu uso muito o NHN para automatizar, né? Uso a programação, eu uso o Node porque eu tenho a minha familiaridade, eu vim do Laravel, né? E do PHPzão e tal, curto muito mais PHP das antigas, só que o NHN hoje ajuda muito. E tem ferramentas como eu falei ali, o GPT Maker, a ZAPI, que é a API de WhatsApp, né? Porque cada contexto, né? Cada contexto ele vai ter vai depender de uma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Atualmente, cara, por exemplo, eu fui fazer um disparo em massa usando o NHN e a Evolution, né? Que é aquela API que tu instala lá, a instância e tal. Cara, a Evolution começou a pipocar, o webhook não tinha, coloquei QSQ lá, que é as filas e tal, não começou a aguentar. Então, tem ferramentas como a própria API, ela foi feito para poder de escala. Entendeu? Eles têm não sei quantas mil, não sei se o Miranda está aqui ao vivo, não deve estar, mas eles têm, trocentas mil instâncias ativas, então ele tem um poder para fazer um disparo em massa gigante. Então, por exemplo, tu tens lá numa instância um cliente que é muito importante para ti. Os R$ 100 por mês ali das API, às vezes não vai fazer tanta diferença no orçamento do cliente, só que ele não pode pipocar um webhook. O que é o webhook? Para quem não sabe o que é mais leigo. É receber uma mensagem, né, com toda a interação que vem do WhatsApp, o webhook dispara para o nosso servidor. Diferente se for NTN, diferente se for a minha programação, o cara deu um oi, disparou. Então, se tu não tiver uma estrutura muito grande, por exemplo, como as API, pode pipocar o webhook. E às vezes vai ficar o cliente sem resposta, usando às vezes uma Evolution da vida, né? Que é a APIzinha lá do WhatsApp que tu instala, que é como se fosse open source. Então, tu não tem cliente que tu não pode dar margem a erro. Tem cliente, né? Eu estou vendo agora o meu camarada aqui que eu não tinha visto, Mário Bana Digital. Esse cara é fenomenal, o cara é inteligentíssimo. É um cliente, ele tem cliente, por exemplo, o Mário, que também é uma empresa
mais ou menos, ele trabalha mais com tráfego pago e tal, automação também, mas tem cliente, como ele sabe, que, cara, às vezes até questão de segurança, a gente não pode dar margem ao erro nem para, tipo, questão de vazamento de dados, questão de, deixa eu colocar aqui, questão de vazamento de dados, por exemplo, tu vais colocar um programador, daqui a pouco tu tens uma necessidade de fazer um desenvolvimento, uma coisa, tu tens que tomar cuidado com os dados do cliente. Enfim, esse assunto aí de da parte de venda, da parte de estrutura e tal, é assunto para mais de 5 horas, né? A gente já está uma meia hora, eu estou falando aqui, e vamos lá. Eu quero saber aqui, conhecer um pouquinho mais, não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer, ou posso tocar o barco. Quer dar uma adenda aí, ô Léo? Oh, não, pode falar. Vou falasse uma coisa que é muito importante, eu acho, para todo mundo entender a importância que tem os automatizadores, as pessoas que estão nesse nicho, né? Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo, principalmente o que a gente está vivendo, né? Hoje a gente está fazendo algumas automações para portais de notícias. Então a gente até uma sugestão aí para vocês, né? Se vocês têm algum portal de notícia na região de vocês, abrace a mídia, abrace, faça serviços para essas pessoas para puxar elas para si irem para trocar. Então, como eu falei, eu sou muito aberto a minhas ideias, a minhas estratégias. Cara, eu abro mesmo, né? E espero que todo mundo possa evoluir junto para a gente elevar esse mercado, que é o que eu e o Léo falamos bastante sobre isso, né? E muita gente, cara. E assim, ó, o Léo tava falando da questão de que vai sumir programadores e tal, né? Querendo falar que todo mundo tá vivenciando isso. Até foi engraçado que a gente estava na redação hoje de um do jornal fazendo podcast e a galera chegou lá. O que foi que a gente viu que do jornalista? Foi ali, Léo, que ah, e a gente chegou, ele estava na salinha levando esporro, porque ele se recusava a usar o chat GPT. O Mário da Banda Digital tá aqui, até a gente conhece, é amigo nosso em comum, né? Esse proprietário. E ele estava na salinha, cara, levando esporro nesse momento. E do nada eu fui fazer um podcast sobre inteligência artificial, né? Vocês pensam, cara, a hora que eu comecei a falar que a inteligência artificial vai substituir alguns empregos, daí, mas outros vão surgir outros, né? Daí ele começou a dar uma risadinha assim de lado, cara, eu não me aguentei, porque realmente, por exemplo, a parte de criação, tu tens que ter um prompt, tu tens que ter uma conferência humana, né? Mas, por exemplo, tu pegar uma notícia e principalmente o que eles fazem, né? Que é copiar uma notícia, jogar um prompt e colar. Não é uma notícia criada que tu vai lá com uma câmera, filma. Ali na redação tem muita, da maioria dos mini portais, né? Portais assim que são mais regionais, tem muito de notícia não criada. Então tu imagina, automatizar, né? Então é isso que a gente está fazendo, é pegar e automatizar não só a distribuição como a gente já fez, né?
a gente fez um grande fluxo de distribuição em grupos, em páginas, em Face, em Twitter, em LinkedIn, mas a criação. Então, vamos lá. Luciana Menezes, quando faz sentido utilizar o GPT Maker em vez de criar agentes direto no N8N hospedado em uma VPS própria? Vamos lá. Assim, ó, o GPT Maker é uma ferramenta incrível para quem quer uma coisa ágil, uma coisa que precisa entregar um MVP, uma coisa que precisa performance também, com certeza. Porém, depende do número de requisição, ô Luciana, ele vai começando a encarecer um pouquinho. Porém, eu tenho um cupom de 50%, aí ó, já vou dar o, Hype Neural, depois eu pede ali no, vou jogar no grupo do primeiro plano basic deles, né, na assinatura, 50% off, o Miranda deu para nós. Mas deixa eu te explicar, não é porque eu sou ele deu um cupomzinho que eu tô indicando, é porque dentro das ferramentas que tem no mercado, existe a tal da Zaya, existe o Super Agentes, existe, cara, eu acompanhei desde o primeiro momento a criação do GPT Maker. Os caras são incríveis, suporte, deu um problema, eles estão lá em cima. Só que eu também não posso ser, às vezes, hipócrita e falar, cara, custo-benefício é um benefício gigante. Mas quando o sistema requer, às vezes, um pouquinho de mesclagem com o NHN, que tem muitas APIs, quando tem muita requisição, porque eles ganham, eles são uma empresa, eles têm que ganhar, eles ganham na requisição da mensagem. Então, se tu calcular o valor da requisição da mensagem do output input direto da API versus o quanto que eles cobram por cada requisição da mesma API, com uma quantidade, tu vai sentir totalmente a diferença da onde faz sentido. É na quantidade. Inclusive, eu fiz para a comunidade GPT Maker, não sei quem está lá, uma calculadora que calcula a quantidade de gasto, por exemplo, baseado na conversa. Eu vou até mostrar aqui rapidão. Eu não sei se vocês já chegaram a ver essa calculadora, mas é bem legal. Tipo, tu vê o custo usando o GPT. A comunidade usa bastante lá do GPT Maker. Deixa eu abrir aqui. Ops. Deixa eu só abrir aqui. Galera, pode soltar pergunta, pode abrir o microfone aqui quando eu tô. Alguém tem uma pergunta? Não, cara. O computador aqui não tá indo. Vai lá. Ah, Obrigado pelo estacionamento. Manda o link da calculadora. Vou tentar mandar aqui. Acho que foi. Eu coloquei a calculadora ali. É praticamente. Deixa eu fixar essa mensagem aqui, ó. Depois vocês dão uma olhadinha lá. A comunidade usa muito essa calculadora. Eu não estou conseguindo aqui compartilhar a tela, mas vocês colocam a quantidade de interação. Por exemplo, a média é 20 interações dentro de uma conversa. A quantidade de interações diárias, por exemplo, fala 30 pessoas por dia naquele WhatsApp. E quantas vezes que tu vai. Geralmente é 30, né? Todo dia vai ter atendimento. Daí ele vai calcular, baseado no modelo, o valor que vão investir. Então, eu não vou fazer isso, né? Que eu acho que até mas aí eu já pensei até em fazer uma calculadora para ver até que ponto que vale a pena, né? Usar um lado ou outro, mas daí fica, daí o Miranda não vai brigar comigo. Mas eu vou ser bem sério com vocês, a ferramenta deles dentro dessas no code que tu realmente vai lá, só se cadastra, é a melhor que existe no mercado. Por quê? Eu tenho discernimento, como eu falei para vocês, da questão ali das API, né? Eles são a primeira API do WhatsApp no Brasil que usaram o multi atendimento ali, não é um multi atendimento, é que tipo dava aquela época que dava 4 celulares, era só single e depois foi multi. E eles sempre evoluindo. Por exemplo, eu fiz um agente recente que eu precisei usar carrossel de imagem. A maioria nem sabe o que é isso, nunca viu. Dentro do WhatsApp tem uma espécie de carrossel que tu vai arrastando para o lado. As API tem esse endpoint, né, que é um endpoint, é como se fosse uma URL de API, onde a gente envia uma requisição para retornar alguma coisa, ou tu envia alguma coisa, né, para o servidor. Então, a API de WhatsApp das API tem um endpoint onde tu cria um carrossel dentro do WhatsApp que tu vai arrastando para o lado. Cara, pensa numa coisa incrível para fazer um menu de atendimento. Então, tu coloca foto, tu vende qualquer coisa,
tu faz no teu agente usando as API um menu inicial com fotos assim que tu vais arrastando para o lado. E não é a galeria de produto, né? Mas vamos lá, deixa eu ver mais quais eram as perguntas que tinha. Retel, né? Ô, Marçal, eu não fiz o disparo em massa, tá? É uma coisa que eu quero fazer, só que o custo ainda não é tão acessível. Eu já fiz há muito tempo, ô Marçal, a questão de disparo pela Velip. A Velip, no caso, é como fosse por operadora de telefone, né? Inclusive, final do ano, né? Até eu e o Mário ali da Banda Digital, não sei se ele está online ainda, mas a gente, numa campanha de Natal, a gente fez várias ações nesse sentido. Então, eu crio um funil de vendas, né? Dentro de um produto, a gente colocava remarketing através de que daí é através ali de remarketing no Face, no Instagram, no TikTok, usando os clientes que pediram um orçamento. Cara, isso é muito incrível. A possibilidade que a gente tem é gigante. Então, só para vocês dar um boom na cabeça de vocês agora, tu imagina tu ter só o número do telefone da pessoa e começar a perseguir por todos os canais possíveis. Então, o meu CTA, sempre de quando eu tento trazer qualquer tipo de campanha, isso eu estou falando na parte de automação, né? Eu jogo sempre pro WhatsApp, porque eu tendo o WhatsApp do cara, o cara tem tudo, eu não mando para a página de captura. O WhatsApp eu consigo enviar SMS, bloqueou eu consigo enviar Telegram, eu consigo enviar o WhatsApp massa, perseguir ele no WhatsApp, consigo jogar ele para público personalizado no Facebook, e daí vai lá para você, a maioria, eu acho que algumas pessoas aqui têm agência, sabe o que estou falando, mas muita gente não faz, cara, joga para a página de captura. Por que que eu joguei vocês tudo dentro do grupo de uma comunidade? Porque ali a gente é o que a maioria dos lançadores faz, né? É porque ali a gente tem um contato de vocês e com esse contato a gente pode ter uma comunicação muito mais assertiva, né? E vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta. Continue ensinando como prospectar e vender os agentes. Vamos lá, Edson. Ó, eu quero que o Mário da Banda Digital dê um oi pra galera, que esse cara pra mim é o cara, velho. Esse cara é o cara. E aí, Mário, tudo bom? Beleza. Só para vocês terem noção, né? O Mário, ali da Banda Digital, Banda Performance agora, né? Ele praticamente praticamente o mesmo nicho, né? Tipo, só que ele foca mais no tráfego pago, CRM, eu estou focando em outro, mas a gente tá um para o outro agregar. Ele já me passou informação, já me passou sistema, eu abro tudo para ele também, e o mercado ele tem que ser assim, tem que ser unido porque ninguém cresce sozinho. Não sei se foi o Mário que falou, cara, mas eu falo para todo mundo, inclusive pro Leonardo, a gente divide para somar. Foi isso, foi você que falou, né, Mário? A gente divide para multiplicar. Cara, pensa numa frase. Então, por que que eu estou aqui compartilhando conteúdo? Por que que eu estou aqui, cara, podia estar lá com a minha família, ou o Mário com a família dele, por que a gente está aqui? Porque a gente quer multiplicar, e para multiplicar tem que dividir. Eu preciso de pessoas junto da nossa comunidade que quando eu não tiver da conta de serviço, eu tenho que ir lá e passar para aquela pessoa que eu sei que é uma pessoa boa. Então a gente tem que fazer uma comunidade unida porque assim sempre vai ter serviço. Como também o meu amigo Mário, vou focar mais uma vez o que ele falou uma vez para mim, que eu sou bom de memória, o mercado está sedente de ferramentas, cara, está precisando de ferramentas, está precisando de pessoas proativas, pessoas que querem produzir, né? Porque essa geração neném, meu amigo, essa geração que não quer nem estudar, nem é difícil filhos talvez como o meu ou como o do Mário que estão fazendo cursinho de programação e vamos lá, prospecção, vamos lá. Ensinando a prospectar os agentes, depois eu vou dar uma, eu utilizo GPT Maker, é top, mas falando sobre LLM, confesso que tenho dificuldades em entender a calculadora do chat GPT, até onde vale fazer por um ou pelo outro. Você tem um cálculo disso? No pouco que entendi, GPT é muito mais caro. Mas vamos lá, eu não entendi ele, porque o chat GPT é o que tu entra lá no chat para conversar. Ele é 20 dólares o plano Plus, eu tenho um gratuito, mas ele não é um agente. Tu cria até o agente personalizado, mas não é
E o GPT Maker é diferente. GPT Maker é onde tu conecta lá os canais e tu disponibiliza para o teu cliente ou para a sua empresa, né? Para o cliente. Eu não sei se tu quisesse falar ali da questão de um agente fora do GPT Maker, usando as ferramentas no code, mas a questão do GPT Maker, ele com certeza, ela às vezes sai um pouquinho mais, quando tem um fluxo muito grande, ele sai um pouquinho, um valorzinho mais, mais caro, só que ele é muito fácil, ele sai bem mais barato que um funcionário. Isso eu estou falando comparado às vezes com AI agents ali do NHN e tal, mas eu super recomendo o GPT Maker, principalmente para quem está startando, né, tá iniciando na área de desenvolvimento, ou precisa uma coisa, um escopo que precisa entregar para o cliente muito rápido, ou enfim, ou até tu conhecer, tiver capacidade ali para criar um agente do zero, né? Mas vamos lá. Continuar a prospectar. Agora, para prospectar, eu vou falar com meu amigo Léo Alves. Dá uma ajudinha aí para nós, Léo. Sem ser as automações que a gente está fazendo para prospecção. É praticamente isso. Na verdade, a roda. Ô Edson, uma coisa muito importante, Edson, é a questão da autoridade, tá? Por que que o cara começou, tipo assim, ó, o Mário, eu, o Léo, tipo, a gente não, tipo assim, principalmente, tipo, há 6 anos atrás eu já estava criando o agente, né? Por que que esses gurus da internet eles conseguem vender um curso começando nesse ano, compra um curso, lá começou lá em janeiro, comprou um curso, só que o cara é bom de venda. O cara, ele vai lá, coloca a cara todo dia e de repente ele já está vendendo curso de criar gente. Só que ele fez o curso do outro cara, por exemplo, em janeiro. Em março ele já está vendendo e vende, hein? Cria uma comunidade e vende. Por quê? Porque o cara é bom de falar, mostrar a cara. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente, às vezes, é ruim de fazer. A gente tem que colocar a cara. E assim, criar ferramentas, né? Tem que criar. O que o cliente não faz, a gente tem que fazer. O que, que o cliente não faz? Criar processo. É o que eu e o Léo estamos fazendo aqui dentro da Hype Neural. A gente está criando processo. Eu não tinha um processo muito bem definido. Eu sabia pegar os vídeos, por exemplo, tem lá na minha. Tem lá um disparadorzinho que eu mando para todos os meus amigos, colegas, pá, 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 pá. Eu tinha um prospectador que me ajudava muito, que eu melhorei muito. O que é prospectador? Lá no NHN tem dois fluxos, depois eu mostro e compartilho com vocês, tá? Quem tem NHN, depois eu compartilho, aonde tem uma base de dados no MySQL que eu extraí do Google Maps, né? Quando eu não pego umas tabelas lá do Mário, que eu peço lá do CRM que ele tem de extração de leads, né? E eu vou disparando mensagem. Oi, tudo bom? Com quem que eu falo? Só que o que, que acontece? O cara que está lá na ponta da prospecção pega essa dica, que essa dica é um corte de ouro. O cara que está lá na ponta não é o decisor. O que, que o meu agente faz? Encontra o decisor. A coisa mais importante não é tu simplesmente mandar mensagem à torta direita. Tipo, vai ser a metralhadora ambulante e não vai funcionar e teu WhatsApp vai bloquear, né? Porque tu tens esse porém ali da questão do WhatsApp, né? E daí tu começa, oi, tudo bom? Vem mensagem de ausência, vem mensagem de saudação e tal. Daí tu identifica se é uma mensagem de ausência, saudação, né? No webhook da segunda mensagem, porque tu não vai simplesmente acionar o agente para gastar crédito, né? Aí eu fui aprendendo, pegando a manha. E o agente começa a interagir com a pessoa quando ele identifica que realmente a pessoa está falando e começa, oi, eu queria falar com o responsável do local. Eu estou falando de uma maneira bem crua, bruta, para vocês entenderem, né? E chegando nesse ponto, ele começa a interagir para pegar o WhatsApp da pessoa. Ei, é rodo de WhatsApp que a gente tem. Hoje o meu agente rodou, hoje eu rodei, na verdade, 4 prospecção, né? Uma para evidência, com o estudo de foto que temos, para Hype Neural, para o cara da piscina aqui, que eu perguntei 2 anos de piscina grátis.
Eu faço bastante permuta, até com o Mário eu permutei ali. Aqui a gente não tem essa, não perde negócio. É uma coisa também que eu já estou falando uma coisa, o Edson, já pega outra. E o cara, tu tá com vontade de comer pizza, cara, vai lá na pizzaria, cobra o teu valor ju e permuta, cara. Não custa. Aqui a gente é tijucano, o tijucano vai entender, o cara de Florianópolis vai entender. A gente gosta muito de passarinho, gaiola e tal, né? E a gente melhor um passarinho na mão que dois voando. E não pode, claro que tu não vai, tipo, tu tem que ter um valor justo para pagar ali a hora, a porcentagem do comercial, o comercial ali é muito caro, né, cara? O, o nosso comercial aqui mais traz cliente. A hora do desenvolvedor é cara, a hora que eu e o Mário, agora começo do ano, a gente estava falando ali disso, da questão, a hora a corda no pescoço precisa para precisar pagar um desenvolvedor bom para te pagar 400, R$ 500 a hora do desenvolvedor do estoque. Tipo, se tu não consegue desenvolver alguma coisa. Claro que hoje em dia ainda a gente desenrola muita coisa, mas tem coisas quando é principalmente em ticket mais elevado, operação grande, infelizmente tu vai ter que, ou felizmente, né, que se tu conseguisse fechar um cara desse nível, tu traz o cara. Mas tu vai ter que pagar um desenvolvedor. E às vezes esse desenvolvedor vai sair muito caro para ti, mas tu tens que já colocar no teu escopo do projeto, porque tu não vai perder o negócio às vezes por causa de uma API que tu não sabe fazer, né? E tem coisas que não adianta tu ir lá pro Grok, pro Chat GPT, que tu pode fazer coisas cagada, né? Principalmente quando se torna dados de empresas, né? Dentro do contexto ali, porque tipo, tu lida com dados de empresa. Quando eu fiz aquele sistema de prospecção, eu estou inteiramente ligado ao ERP da empresa. Tu já pensou se vaza esse dado de ERP para um concorrente? Pensaram já na questão de multa que eu posso levar? Né? Cara, é uma coisa muito complexa. Então, tu tens que tomar cuidado, tu tens que tomar muito cuidado até com questão contratual, né? Tipo, porque na hora de vender é muito fácil. A gente vai lá e desce o cacete falando, vamos lá, fizemos isso, fizemos aquilo, tal, mas a gente não enxerga essa questão de contrato, como que a gente vai vender, as cláusulas que tem que ser. Inclusive, se eu não me engano, eu fiz um contrato, eu disponibilizei lá no grupo do GPT Maker, mas vou disponibilizar ali na comunidade também, tá? Tem um modelinho de contrato, né? Até com um colega meu que é advogado me auxiliou, junto com o chat GPT, né? Porque ajuda bastante, baseado no direito que o chat GPT já sabe. Enfim, Túlio, quais os critérios mínimos para uma empresa investir em um agente, em uma qualificação? Quais as perguntas que precisa fazer? Boa pergunta. Vamos lá. Ô, Túlio, a primeira coisa que eu faço, eu tenho vários agentes personalizados, que quando eu inicio tipo, eu estou pensando em prospectar aquele nicho. Vamos começar assim. Eu vou lá e converso com o agente. Ó, eu quero prospectar agora imobiliária e eu mirei naquela imobiliária. Vamos pensar o nome de uma imobiliária, Léo, uma imobiliária. Imobiliária Golden. Golden. Fechou. Eu mirei na imobiliária Golden, eu já sei que ela tem 30 funcionários, né? Ou como tu estás falando, qual o critério mínimo, né, para investir, né? Mas vamos falar que ela tem dois funcionários. E daí o meu agente personalizado, depois eu passo tudo para vocês lá na comunidade, os links dos agentes GPTs personalizados. Ele vai perguntar a cidade, o nicho de atuação e quantos funcionários e tal. E ele já me lista 15 opções de automação que eu posso vender aquela empresa específica, porque ele tem no cérebro dele já o que ele precisa para. Aquela empresa precisa de automação baseado no nicho, nas dores, na quantidade de funcionário, né? Enfim, mais outras informações que tu vai colocando ali que o GPT vai perguntando. Já com esses tipos de informações ali em mente, né? A pessoa tem, por exemplo, tem filial, não tem, tem funcionário, não tem. Ali já a gente já consegue filtrar. O que é o meu filtro ali da pessoa investir ou não investir no agente? É o que eu sempre penso. Se a pessoa não tem recurso nem para bancar, às vezes, um novo funcionário, ela não vai injetar dinheiro em um agente. Então, o que eu e o Leonardo a gente começou a entender de mercado nessa parte de automação, né? É uma coisa muito importante.
vocês pensam comigo se a pessoa está engasgada reclamando de financeiro, que não tem, tipo, tá ruim, o Lula tá não sei o quê e não sei o quê. Cara, ela não tem caixa nem pro próximo mês às vezes. Então, se tu parar para pensar, se uma empresa que não tem caixa no próximo mês, ela vai colocar todas as expectativas dentro daquele produto que a gente, cara, eu não quero cliente assim. Eu quero um cliente que seja, que olhe no produto como um ROI de médio prazo, que aquela solução ela vai é que nem investimento imobiliário, né? Tem o cara que tá desesperado procurando um aluguel, né? E tem um cara que está querendo investir. Eu quero encontrar o cara que está querendo investir, por quê? O cara tem uma visão de médio e longo prazo. Se a gente for pensar no cara que está lá desesperado, pô, claro, tem mercado para tudo, né? Mas o cara dificilmente vai pagar 5, 8, 12 mil reais numa automação, uma mensalidade de um salário, porque para ele aquilo lá não vai fazer, tipo, não tem relevância, ele não entende a relevância. A relevância dele não é melhorar, às vezes, o time dele ou melhorar a performance do atendimento. A relevância para ele é ganhar dinheiro no caixa. Ele vai provavelmente preferir pagar o Mário lá para fazer o tráfego pago que pagar a gente para fazer uma automação de atendimento, porque ele precisa de caixa imediato. E a gente não busca clientes que estão precisando de caixa imediato. O caixa vai ser uma das. O dinheiro que vai entrar vai ser uma das consequências do atendimento dele, da organização do processo que a gente vai aplicar para a empresa dele, mas não vai ser o fundamental, né? Não vai ser o inicial, o número um. E o cara que está precisando de grana agora, meu amigo, ele vai te encher o saco até não dar mais, porque ele está precisando de grana, ele acha que. Então, aquele cara que tem um contrato 12 meses, 3 meses, ele já vai querer cancelar. Já vai fazer quebra de mundo, vai fazer de tudo para te cancelar, só vai te incomodar. Eu posso estar errado no que eu estou falando, né? Que eu não sou, mas eu acho que muitos do que estão aqui devem entender o que eu quero falar. E uma coisa que tu falasse ali, até essa questão de modular as propostas, eu queria pegar sempre coisa muito grande, tá? E eu, como eu falei, eu fixo muito nas coisas que falam. Foco até o que o Mário, a gente tinha conversado. Eu passei uma proposta que eu acho que eu para um cliente de 300 mil reais. Sabe aquela que eu mandei para ti, né, Mário? Eu acho que foi 200 e pouco que eu passei, né? E o Mário, cara, eu não vou pegar isso. Não, Mário, eu preciso de ti pra gente unir força e tal. E eu cheguei, cara, eu estipulo que isso aqui vai ser uns 300 mil reais, 200 e pouco. Daí ele não pega, porque então é modular. O que que é modular? Tu tens uma coisa, um escopo muito grande, cara, tu vai se perder, às vezes, no time, no tempo ali de desenvolvimento, porque o teu tempo é dinheiro. Às vezes, na empolgação, tu quer fechar muito, tu quer dizer o Pix entrada a entrada, e o escopo é muito grande, principalmente quando é multi-agentes, né? Porque, assim, ó, quando a gente fala em automação e inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça do empreendedor ou da gente que trabalha com isso é agente do WhatsApp, mas não, é várias coisas. Tipo assim, ó, a gente vendeu para uma rede de franquias uma dashboard trazendo dados do RP do cara que ele não tinha. Ele só chegou para mim, Anderson, eu quero um sistema que faz, pum, abre ali a quantidade de vendedores que tem naquela loja. E daí clica lá, pum, ele só sabia para draw deal, que a gente fala, uma coisa assim, que é aquele que abre, é só pum. Mas, então, automação não é só a questão de IA. Isso é lógica, algoritmo, né? É programação, tem várias questões de automação. Mas vamos dar mais uma olhadinha. Como precificar Luciana Menezes? Então, ô Luciana, esse daí é uma questão bem. Depende muito do teu. Depende muito do teu. Tava vendo o Luiz ali entrando. Tudo bom, Luiz? Bom, bom, André.
Deixa eu só puxar aqui. Perdi o foco aqui. Eu estava focando no quais critérios mínimos da empresa. Tá. A qualificação ali da qualificação seria uma boa professora nichada. Quais critérios mínimos para uma empresa investir em um agente? E como precificar? Questão de precificação, me perdi. Vamos lá. Questão da precificação. A primeira coisa, cada empresa tem seus custos, né? Cada empresa tem, por exemplo, eu tenho que pagar uma porcentagem para a pessoa que está me trazendo, ou eu também faço muito disso, tá? O Mário vem e me indica, ele não vai nem colocar a mão, eu vou dar uma porcentagem para ele pela indicação. É o partners, né? Os parceiros, né? Isso daí. Então, pelo menos tu tens que já ter ciência que essa porcentagem já vai vir. Então, tem que ter uma gordura para queimar para negociação, uma gordura para queimar para a questão de parceiros ou comercial, uma gordura para queimar para a questão de marketing. Então, cada negócio, tipo assim, se só for tu na sua empresa, tu não tem perspectiva de crescimento, ou tu não tu só estás precisando ali da grana para o momento, então, cada negócio é um negócio, mas a questão de precificação é questão do tempo teu injetado naquilo, sabendo que o teu tempo começa lá naquela primeira reunião que tu tens com a pessoa que vai ficar 2 horas, né? Tu começa ali, a gente tem uma planilha ali, um GPT personalizado que eu tenho, né? Específico para precificar. A média de atendimento inicial é 5 horas. Então, tu colocar, se é R$ 100 a hora ali, 5 horas já dá 500 pila. Só estou dando um exemplo, né? A média de desenvolvimento vai ser 8 horas, porque não tem RP, não tem ERP, que eu falo APIs, né? Conexão externa. Então, coloca mais sei lá, R$ 1.500 para desenvolver o básico. Então, a gente, nosso, até hoje eu passei para o Léo, a gente parte de 4.800 o básico de setup, tá? Então, e a mensalidade instalando uma VPS para pessoa, instalando sem os tokens e VPS e tal, os custos é no cartão da pessoa. Eu não assumo porque a pessoa, se usar bastante, ela vai pagar proporcional que vai usar, né? E a VPS eu geralmente uso com o Tabo, que depende, às vezes tem cliente que já está na Hostinger, né? Então isso eu estou falando quando não é no GPT direto, só no GPT Maker, né? E quando é com o GPT Maker, daí tem um modelinho white label lá que eu faço via API, que eu criei o cara nem sabe que está usando o GPT Maker, resumindo. Oi, Grazi. Passou a Grazi ali atrás. Ela está escutando. Vamos lá. Seria uma boa nessa prospecção nichada com alguns agentes modelo ter um vídeo de apresentação e manter para esses clientes de potencial? O que tu acha, Léo? Não entendi. Seria uma boa nessa prospecção nichada com alguns agentes modelo ter um vídeo de apresentação e mandar esse cliente em potencial? O que ele quis dizer? Desculpa, Tati, é porque aconteceu uma coisa recente nesse nicho, nessa tua pergunta. Agora eu entendi. Comigo e com o Léo. Deixa eu até fixar o Léo. Construtora. Ó, ó, Mário. Ô, Léo, até complementando, por que que eu dei uma risada aqui? Porque assim, ó, o Léo chegou do mercado, cara, e ele precisava ver para vender.
Porque, tipo, imóvel, eu falei, ô Léo, é que nem imóvel na planta, tá ligado? Tipo, o que a gente vende, porque é personalizado. E daí ele, não, eu preciso pelo menos que a gente tem agentes e cliente, mas ele queria um específico para aquele nicho, que eu não tinha, um agente para o setor imobiliário. Daí, não, Léo, ei, tu podes colocar, usar aquele modelo como base. Cara, eu só sei que eu fiquei até que horas? Eu falei até 4 horas da manhã desenvolvendo, entreguei um MVP lá, massa pra caramba, né? Que respondia e tal. Daí ele começou a gravar o vídeo. Eu vou abrir aqui, ó, Léo. Começou a gravar o vídeo. Olha, eu precisava diminuir o tempo de resposta desse agente para me gravar. Não, Léo, não precisa. Depois corta no CapCut. Tava, porque eu coloquei o DeepSeek ali, já tem um timezinho mais longo, né? Às vezes pode demorar o delay ali do entendimento do áudio, porque ele manda lá para o IT do API para reescrever, transcrever, porque então dá ali uns 4, 5 segundos, né? E o Léo tá entrando nesse mercado aprendendo, mas principalmente automação, né? Mas, cara, ele tá entendendo como. Ele entendeu ali a questão que, tipo, um agente pode ser replicado e não só replicado, ele pode se adaptar até para venda. Então, aquele para venda de outros nichos, né? Então, hoje, eu vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos usar o GPT Maker, né? Vamos usar ali do grupo IRA. Vocês querem, vale, estão com um cliente que é muito potencial, entra lá no GPT Maker, né? Se vocês já têm um planinho, se não tiver, cria uma conta lá, eles dão R$ 1.000 R$ 1.000 não, oxe, 1.000 créditos de graça, né? Cria uma conta, faz um agente, porque assim, ó, se vocês estão iniciando, não tem esse conhecimento e tal, cria um agente lá com comportamento, usa o próprio Makerzinho que eles têm no Telegram deles, eles têm um assistente que ajuda a falar sobre o GPT Maker. Me ajude a criar o comportamento do atendente da empresa XYZ, né? Da lanchonete, imobiliária, enfim, construtora ou qualquer outra coisa. Ele fala um pouco da construtora e tal, e ele vai criar o comportamento. Cola, copia o site da construtora ou cola também e leva para eles esse agente já conectado no WhatsApp que tu tens lá. Ponto. Se vocês, só que para mim esse modelo às vezes é um pouquinho mais, se tu quer prospectar massivamente, é um pouquinho mais complexo. Para mim não serve, né? Mas se for um cliente de high ticket, o cara não sabe o que tem por trás do capô. Ele não sabe se está usando a Zaya, não sabe se está usando o NHN, não sabe se está usando, principalmente no primeiro momento. Agora, quando o negócio é complicado, aí vocês estão no sal. Porque a hora que ele pedir para integrar com RP, CRM, quando ele pedir para fazer uma automação lá quer buscar o dólar, esse aqui fez a integração do Cube. Eu tive que aprender a fazer cálculo de Cube que eu não sabia, fazer raspagem do site X para pegar o Cube que não achei API. Então, o nível já é mais hard, mas para te vender, e é aquele negócio, né? Depois que o dinheiro, tipo, tá vendido, a entrada no bolso, meu amigo, chama a Hype Neural que a gente resolve se vocês não sabem resolver. Vamos lá. Vale a pena nichar no começo? Super vale a pena nichar no começo, né? Porque tu vira um expert, tu entende a dor, principalmente se for um público que tu já se conecta, Edson. Se teu nicho de relacionamento já for, por exemplo, o Léo tá tirando para o mercado imobiliário a torta direita, ele não quer saber nem porque ele já tinha um nicho de relacionamento com construtora, já tinha loteadora, já tinha nicho de relacionamento com imobiliárias, então ele se conecta muito com esse cara. Ele tá falando lá e naquele meio tempo, quem sabe ele já vendeu um imóvelzinho, né? Vai saber. Então, ele se conecta muito com aqueles caras. Então, quando tu tens um nicho de relacionamento com um público específico, fica mais fácil, porque tu tens assunto, tu sabe as dores. E se tu não sabe as dores, eu vou disponibilizar lá um GPT personalizado no grupo, né? Do, no grupo lá que eu fiz, para vocês entenderem as dores do nicho, né? Inclusive, ele ensina vocês a fazer o workflow. O GPT personalizado que eu fiz é outro também, que tu fala a dor específica que ele quer e ele mostra lá como que se faz no NHN. Cara, dá para fazer muita coisa.
E assim, ó, uma coisa que eu falo muito o WhatsApp tem os dados, a meta em si, né? Porque a meta é Instagram, é Facebook, é WhatsApp de muita gente. O WhatsApp, já pensou se a meta cria um assistente de agente para te criar? Cara, então tu vai ter que partir para outro mercado. Então tu não pode ficar só pensando em agentes, porque o WhatsApp, por exemplo, já criou lá o guia comercial, a vira e mexe aparece aqueles posts, anuncia aqui dentro do WhatsApp, anuncie na meta aqui, né? Pô, inicia novas conversas. E ele tem o Llama, né? Que é o Llama 3.3, agora foi pro Llama 4, que é a LLM da meta. Daqui a pouco, simplesmente, ele pode ir lá e criar um simples agente para vender e cobrar uma mensalidade. Então, a gente não pode ficar somente nessa bolha de agentes, porque vai surgir cada vez mais pessoas vendendo isso. Eu falo isso muito para o Léo. Então, a gente tem que ser o expert em tecnologia, em automação, inovação. E não, por que que a galera tá todo mundo indo vendendo curso de agentes? Ah, vamos criar agência. Cara, sai dessa bolha. Vai, como eu te falei, eu vendi por um ticket muito bom criar um dashboard, entendeu? Aí, tipo, é, usando tipo Power BI, na real a gente vai fazer em desenvolvimento mesmo, né? Em React. Mas, enfim, sai dessa bolha de só querer criar agentes, né? Porque o mercado vai mudar e vai mudar muito rápido. A questão ali de, vamos lá, o Jean, perdão, Anderson, me expressei mal. Ainda falando dos preços das LLMs, comparando com outras LLMs como OpenAI, Cloud, Queen, onde tem como criar agentes com as mesmas características que o Maker. Em que momento devo usar o Maker ou migrar para outra LLM? O GPT Maker ele não é uma LLM, tá? Isso, como a Zaya, a superagentes e vai surgir centenas de outros no mercado, como já está surgindo. Ele não é um LLM, ele não é um modelo de linguagem, né? Ele é um intermediador aonde faz ali um RAG, faz o teu treinamento do teu agente e intermedia entre as duas pontas, onde intermedia entre o teu cliente, a pessoa, né? E a tua informação. E no meio tá a LLM que tu vai lá e seleciona. Então ele é um intermediador, ele é como fosse tu não estás consumindo direto da fábrica, estás pegando de um distribuidor, então tens que pagar uma notinha a mais fiscal lá para o distribuidor. Então é o que eu te falei. Eu falei ali no início da questão da alteração usando às vezes o NHN, né? O Make. Na verdade, o Make, cara, tipo, às vezes tem um custinho maior. O NHN instaladinho numa VPS é mais em conta. O momento certo é o momento que tu vê que o teu cliente, porque cada caso é um caso, ele está consumindo muito e financeiramente para eles vai se tornar mais viável, né? E claro, financeiramente para ti também é fazer essa migração e tu tirar uma fatia melhor do bolo, né? Que assim, ó, cada um tem seu ticket. Para mim, às vezes, é mais eu criando às vezes um agente meu do zero, Anderson, né? É mais fácil eu criar e tirar a fatia do bolo e deixar para mim. E quando é algumas coisas que tem menor fluxo, que não vale a pena eu subir uma máquina, ou não vale a pena é, ficar com esse risco de instância de VPS, né? Instância de WhatsApp, ter que atualizar e tal. Eu já jogo lá para o GPT Maker, porque eles têm toda a questão. O cliente quer 1 milhão de integração. Ele precisa no direct do Instagram, precisa do que mais que o GPT Maker tem lá? Tem o Instagram, o Messenger, não sei. Cara, GPT Maker. Porque lá o cara já tem 1 milhão de conexão já pronto. Cara, os caras são excepcional para a questão da dinâmica. Claro, eu já fiz automações específicas, né? Tem coisas que até não se torna viável. Por exemplo, eu automatizei um Google, as reclamações do Google ali, né? Os elogios. Tem uma loja ali, uma pizzaria que tinha 900 comentários. Eu fiz a questão de automatizar, a pessoa dava ali e já faz essa usando o AI Agent do NTN. Então, cada caso é um caso. Para agentes mais básicos, SDR, agendamento e atendimento é recomendável usar as LMs mais baratas. Então, Edson,
tudo depende do que é mais. É tipo assim, ó, se tem alguma integração, se é só Google Calendar. Por exemplo, tu vais usar lá o GPT Maker, eu sei que tipo, se usar o 4 Mini, tu vais ver que às vezes ele se perde legal no comportamento, né? Então, eu gosto de usar bastante, eu estou usando ultimamente o DeepSeek, o V3, só que o delay dele é alto, né? Então, e às vezes dá uma. Mas ele é comparado com o 4O, tá? Em questão de performance e tal, pelo que eu tô vendo, né? Mas é porque assim, ó, tudo depende. Tem agentes que eu crio dentro da NHN que eu uso três modelos para te ter uma noção. Tem agentes que eu uso no NHN que eu uso o modelo de reconhecer um PDF. Outra eu jogo para outra API que é específica para extrair as informações do CPF, que daí ele extrai especificamente para te ter uma noção, e uso para tipo para construir um texto específico usando o cloud. Então, cada caso é um caso, não é uma coisa assim genérica, né? É tipo, é básico SDR, então depende do se só vai conectar o Google Calendar para fazer o CRUD lá, né? Que é o criar, editar, o visualizar. Opa, às vezes o DeepSeek V3 já funciona, entendeu? Então depende muito de caso. E teve um caso recente até que o menino, acho que nem tá aqui, que a gente tava trocando uma ideia. Qual que é, né? Dalago? Como é que é o nome daquela startup do cara, Léo? É Dalego, né? Se recorda, não? Veio com a proposta. Não. Mas, enfim, ele mandou uma proposta para mim, também para o Léo e tal. E a gente estava conversando muito disso, da questão de custo, né? Subir uma VPS específica para rodar um modelo numa VPS. Isso se torna mais acessível, porque o custo Cara, daí eu comecei a estudar sobre isso. E é uma coisa interessante, porque os modelos de linguagem de processamento natural, eles estão cada vez mais baratos, né? Tipo, a questão, barato que eu digo, desculpa, baratos, né? Claro, questão do custo, veio o DeepSeek, veio ali o da Alibaba, né? Que o cara falou ali, enfim, né? E a questão do processamento também, né? Tu não precisa mais de GPUs, mega GPUs para conseguir fazer esses modelos dentro de uma VPS. Então, cara, tá ficando incrível isso. Eu imagino que daqui a pouco tu consegue colocar no teu computador, né? Daqui a pouco não, já acontece, né? Deixar um computador no teu canto da tua casa ligado, consumindo um API local do teu computador. Então, tu não depende especificamente de uma VPS ou de ligada, né? Pode ser no teu computador que tu já usa, já fica ligado. Por exemplo, esse computador que estou aqui, talvez ele vai rodar. Ele é um i7, tem uma 3080 e é um notebook. Só que não é excelente, né, para isso. Mas daqui a pouco eu poderia deixar ele já ficar ligado mesmo, deixar ele rodando para pequenas tarefas. E vai acontecer isso. Então, os modelos vão ficar mais baratos, vai ficar mais fácil de vender, porque tu não vai precisar ter limitação de token, né? Principalmente, hoje a gente tem muita essa questão de, eu tenho que deixar, por exemplo, eu vou falar uma coisa, agora tem poucas pessoas, né? 19, 20, 22, 24, 26, eu acho, 27. Eu fiz recente, eu ia deixar a pimenta ali eu fiz recente um teste social. O Léo já tá até rindo, já, eu acho. Não, não tá. Eu fiz a garota do job no GPT, usei, eu acho, até o GPT Maker, tá? Fiz uma. Cara, foi um estouro, puf, foi um compartilhamento e tal, compartilhando. E eu vou dizer para vocês, qual que foi a minha experiência disso, né? Eu fiz mesmo para teste social para saber como é que a IA se comportava, como é que a inteligência artificial persuadia e, cara, eu fiquei incrédulo, assim, incrédulo mesmo, com o poder de persuasão que tem uma inteligência artificial baseado no que eu vi e na questão de convencimento das pessoas. Cara, agora quando alguém fala para mim, hoje eu e o Léo discutimos isso no podcast, que vai ser difícil fechar um imóvel de 500 mil. 500 mil não, 5 milhões, né? A gente falou no podcast, né, Léo? 5, 3 milhões. Eu falo para vocês com convicção que a IA conseguiu mandar um monte de foto de pessoas sem roupa dentro numa conversa. Tipo, ele persuadiu, tipo, meu lindo, meu. Cara, então, com a foto do avatar da pessoa e a pessoa embaixo. Vocês têm noção disso, a que ponto que chegamos? Então, vocês
para vocês entenderem, né, que realmente inclusive isso é tem um amigo meu até, não sei se ele está aqui, eu acho que imagino que não, que é o Igor Plens, que ele é expert em questão de WhatsApp, disparo em massa. A gente faz muito disso para aquecer chip, né? Tipo, coloca, tô vendendo um cachorrinho para disparar em massa, né? Aquecer chip. Tô vendendo um cachorrinho e daí coloca uma mensagem de ausência lá, já vende o cachorro. E a galera vai cair lá direto para te conseguir ter bastante contato para fazer disparo em massa. Então a estratégia é bem legal. Mas vamos lá. O que acha do Cloud 3.5 para um agente conversacional no GPT-Maker está custando 2 créditos? Então, o Cloud eu só testei o 3. Agora recente, o Sonnet, né, o 3.5, só que ele gerava umas respostas muito compridoras, né? Esse modelinho mais início ali de linha da Arthropics eu não testei. E eu mudei, como eu falei, para o DeepSeek V3, que é um crédito, né? E para algumas coisas. E algumas outras, porque ele já compara com 4O, mas assim, ó, é o que eu falei, cada coisa ali tipo no GPT Maker tu não consegue colocar cada coisa um modelo. Então, por exemplo, hoje a gente vai desenvolver um agente, eu faço multi-agentes. Dentro do NHN, depois eu mostro ali para vocês uma outra oportunidade, eu coloco dentro das tools as saídas para vários outros agentes. Então, dentro de um agente, a gente tem vários agentes, que no caso é o que vocês fazem lá no GPT Maker, transferindo um atendimento para o outro, né? Então, a gente utiliza não só um modelo, a gente utiliza vários modelos. Então, cada tipo, tu queres um texto mais denso, talvez tu vais usar o 3.7 Sonnet, né? Que ele vai trazer um texto mais elaborado, aquele texto complexo, comprido, né? Baseado no teu comportamento. Então, cada modelo ele vai ter uma facilidade de alguma coisa. Por exemplo, eu estou usando muito o novo Gemini para programar, usando aqui dentro do Cursor, né? Para fazer algum tipo de programação, que é um modelo novo. Então, cada modelo ele vai auxiliar para algum tipo de coisa. Então, depende até do teu nível de conversa, a profundidade da tua conversa. A tua conversa é mais técnica, a tua conversa é mais sentimental. Opa, tá certo que tá fora do comum 4.5, na questão de valores, né? Mas o 4.5 ele foi feito para ser mais humano. Então, até pode ver, o 4.5 nem tá lá no GPT Maker, né? Porque ficou fora a questão de tokens deles. Mas, enfim, pessoal, cara, eu tô acho 1h30 falando sem parar. Eu quero um pouquinho de troca de perguntas aí. Entra na câmera, vou fixar aqui. Edson, o Edson já fez um monte de pergunta. Entra aí, Edson. Fala em áudio. Cadê você? Deixa eu achar ele aqui. Meu amigo, tudo certo. Parabéns. Ô Edson, antes deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo acha que, se não fizeram para ti, como é que tá o prefeito de Sorocaba? É tudo isso mesmo ou não, cara?
né? PF bateu, né? É, mas vamos, mas vamos lá na sua pergunta ali do NHN e tal. O Make, ele é mais simples porque os conectores que tem, tu não precisa muitas vezes ir lá, né? Por exemplo, tu queres instalar o Google Calendar, né? Fazer uma requisição pelo Google Calendar. Tu não precisa ir lá dentro da API do Google Developers, né? Criar o token, fazer toda aquele fluxo, né? De ativar, liberar API e tal. Eu vou te dar um exemplo bem básico. Eu fiz uma automação de distribuição de notícias onde eu precisei praticamente em todas as redes sociais ativar o disparo da notícia na rede social, tipo um post, né? Enviar um post para o Facebook, para o Instagram, para o Stories, para o Reels, para o Twitter, para o LinkedIn, para o Threads, né? Aquele lado. Cara, tu pensa no. Eu tive que olhar documentação uma por uma, olhar vídeo às vezes e tal, então a minha curva de aprendizado ali foi um pouco mais complexa. Se fosse pelo Make, talvez às vezes dois cliques, três cliques lá, seria bem mais simples. Porém, pela quantidade de requisição que, por exemplo, um portal de notícia tem, se tornaria inviável, né? Eu vou te falar por quê. O cara faz 150 notícias por dia, só que daí tem 20, 30 rede social e o fluxo meu é grande. Então, às vezes, só num dia, 100 vezes 30 nozinho ali, vamos colocar. Cara, às vezes, num dia ele ia fazer 3.000, 4.000, 5.000 requisição. E eu acho que, né, eu não sou muito, eu não entendo muito ali do Make, né? Eu sei que é a mesma lógica do NTN, do Plug, do Zapper, do meu tempo era mais o Zapper, só que é bem mais caro, né? Só que ele cobra por requisição. E isso me limita cobrar por requisição. Agora, quando eu instalo o NTN dentro da minha VPS, cara, puf, é só disparar. É só ali colocar o negócio acontecer e não tem limite. Interesse? E eu, como vim da área de desenvolvimento, eu sou programador, muitas das coisas eu nem uso o NTN. Eu programo, crio uma API, o endpoint, e converso com o NTN nas coisas mais simples, né? Inclusive, algumas coisas eu nem uso o nó deles. Eu uso o nó de post mesmo, né? Que eu acho mais. é, não depende de, tipo assim, o nó desatualizou, ou tem que atualizar lá. Então, eu uso muita coisa, um nó de post mesmo ali, né? Mas a lógica é praticamente a mesma para todos esses automatizadores ali, esses fluxogramas, né? Que tem vários, tem um Pluga, que eu acho que é brasileiro, né? Só que na minha ideia, quando eu me limito a pagar uma mensalidade, tipo uma mensalidade por requisição, mesmo tendo um outro produto open source, né? É só se for uma coisa que realmente faz muito sentido. Eu vou te dar um exemplo básico. Por exemplo, conectar o Google Planilhas, né? Cara, tu precisa conectar o Google Planilhas em meia hora, por exemplo. Só que para te conectar o Google Planilhas da conta daquele cliente, cara, tu vai ter que entrar lá na conta do desenvolvedor, tu vai ter que pegar aquele token, tu vai ter que liberar, pegar lá o out, o callback lá, jogar lá o callback, cara, e lá às vezes no Maker faz proof, mas se, como eu falei, eu trabalho com projetos de valores ticket mais alto. Então, se eu trabalho com ticket mais alto nesses valores, então, cara, às vezes 20 minutos, 15 minutos a mais que eu injeto ali, só que para mim, o cliente ele vai ter um pouquinho mais de liberdade, né, até de escala e tal, e eu me familiarizei muito com essa ferramenta há muito tempo, que eu conheço. E assim, ó, não importa, é o que eu falei ali um pouco ali atrás. O capô do Fusca que está ali atrás, o cliente não quer saber, ele quer saber do resultado, tá? Ele não quer saber se tu estás usando Make, NHN, ele não quer saber se tu estás programando na unha, ele quer saber que o negócio para ele vai trazer o retorno que tu prometesse para ele. Vamos lá.
Nathan está perguntando se eu acho que vale a pena contratar os planos NTN ao invés de instalar na própria VPS, que é o tal do self-host. Então, Nathan, é uma coisa que é muito. Tudo é uma variável, né? O que que é essa variável que eu digo? Tipo, para que tu vais usar a quantidade de requisição? Tu tens que fazer o custo, né? Tipo assim, tu pensa comigo. Lá tem os planos, né? Então, tu pensa em usar esse NNTN só para alguma coisa específica? Ou tu pensa em colocar várias outras coisas dentro desse NTN? Ou tu pensa em instalar uma Evolution API, ou um Typebot, ou um cal.com, né, dentro dessa VPS. Então, hoje, dentro de uma VPS, eu já não pego para qualquer cliente, eu já não pego uma VPS de 2 GB. Eu já tento pegar uma VPS um pouco mais robusta, na Contabo, que é quase a metade do preço da Hostinger, e dentro daquela, eu já consigo, às vezes, colocar 3 WhatsApp, 4 WhatsApp, né? Vamos dizer, se for usar uma Evolution, dentro daquela VPS do WhatsApp. Agora, friso que o nosso tipo de cliente é um cliente que consome bastante recurso. É o nosso cliente, eu instalo, às vezes, um chatbot dentro da VPS dele. Então, eu já faço uma VPS mais uma VPSinha melhor, que eu vou colocando a automatização. E não tem limite de. Olha, a Luciana falou o que eu estava pensando, não tem limite de execução. A maioria, tipo, o NTN, quando tu contrata um plano lá, né, tipo, direto no site dele, não instalado, tu tens um limite de requisição, como o Make, como o Plug, porque a VPS está tramitando deles também. Eles têm um modelo lá de size que está consumindo. O webhook dele está escutando, né? Então, tu não tens limites, só que depende muito do que tu. É que nem eu tava falando do GPT Maker e dos agentes feitos no NTN, né? Depende muito do que tu estás vendendo, do tipo de operação. Vamos lá, tem uma fila de mãozinha levantada. Pode falar, pessoal. Eu já nem sei quem que. Com... Não, porque tudo depende. Eu vou colocar aqui, é contábil. O que acontece? Deixa eu até desfixar ali a calculadora do GPT Maker. Não sei se eu fixei. Deixa eu desfixar. Então, tudo é muito variável, né? Tipo assim, ó, o que acontece? Deixa eu só. A Hostinger, tem cliente meu que opera com a Hostinger já, tá? Ele já tem o site dele, já tem o registro de domínio dele, já tá o cartão dele, né? E o que acontece? Tem várias coisas, tipo assim, a Hostinger ela é uma VPS no Brasil quando tu instala, então a latência dessa VPS ela é mais baixa. Tipo, o tempo de resposta ele é mais baixo. A VPS, por exemplo, na Contabo ou na Boa Noite, Juliano. Juliano Salles, boa noite, tudo bom? O tempo de resposta da Contabo, por exemplo, por estar lá, se eu não me engano, na União Europeia, alguma coisa assim. Então ele aumenta um pouquinho mais. Mas como a gente trabalha com NTN ou agentes, ou não precisa, tipo, eu não estou subindo um WordPress ou um site para ter tempo de resposta. Para mim, às vezes, esses milésimos de segundos a mais, ele não altera nada. E a questão de preço, né, é viável. Às vezes o cliente precisa de uma nota fiscal, entendesse? Então tem que operar com alguma empresa que tem CNPJ no Brasil. Às vezes o cliente precisa de uma confiança que se tiver um erro de vazamento de dado, ele pode processar com uma empresa que tem CNPJ no Brasil, entendeu? Então depende de caso a caso. Então, como eu falei, tudo é um porém. Por questão de VPS, a Hostinger não é a pior, não é a melhor, mas também não é a pior. Ela é boa, eu tenho clientes rodando na Hostinger. Inclusive, é, esse cliente que eu fechei ali da prospecção da questão ali que eu falei no início ali da conversa, ele já tem, ele opera com bolsa de valores, eu não sei o que é, o Léo, tu tavas, trader, né? Ele tem máquina na Hostinger para operar nesse negócio, porque o cursinho que ele comprou já tem. Então, a gente só simplesmente subiu uma máquina nova lá. Só que o problema, cara, é que assim, ó, enquanto eu compro uma máquina de 2 GB lá na Contabo,
a Hentzer ou em qualquer outra maioria dessas gringas, a gente tem 2, 3 vezes mais performance, mais memória, mais NVDI, que é o NVD, é o SSD lá, né? O novo modelo. Temos mais recursos que aqui, né? E às vezes não é, tem várias coisas. O Alan falou uma coisa que é usar VPS Forward não esbarra em LGPD por preservar dados do cliente fora do território nacional. Então, tem todos um contexto, né? Então, por exemplo, a questão de preservar dados, que tipo de dados que tu vais preservar? A gente não está guardando dados, né? Geralmente a gente está tramitando dados entre o agente. Os dados estão dentro do ERP CRM do cliente, né? Então, é que nem o chat GPT, tu estás passando dados, quando tu usa um modelo de linguagem lá da China, e a lei de proteção dos dados, o que fala quando tu manda o teu dados do teu cliente lá, o CPF e tal, tramitando lá e voltando. Então tem vários poréns que não é quando tu manda informação lá e está salvando no contexto lá do GPT, vamos supor, ele pode estar os dados lá na OpenAI. E com certeza, ninguém me fala que não, eu tenho isso na cabeça, tem até bastante meme disso. Se tu tá xingando o teu agente lá que não tá respondendo lá no chat, ele vai voltar e vai te exterminar. Tem muita gente que fala isso, porque tu acha que esses modelos dessa gigante, Big Tech, eles não estão usando teus dados para alimentar os modelos deles e melhorar? Então, tem a questão de lei de proteção dos dados é muito importante. A questão de inteligência artificial ainda a gente não tem uma legislação bem definida, né? Então, agora com o ano que vem, com questão da eleição, eu imagino que eles vão mexer muito, né? Principalmente para essa questão de geração de imagem, deepfake, né? Tem muita coisa legal acontecendo de questão de clone de voz, clone de pessoas. Até eu vi qual que é o nome do cara, cara? Pô, o cara fez um concurso de gente que tava clonando gente, tipo Steve Jobs e tal. Cara, eu achei incrível. O cara é um desses vendedor de curso, né? É o cara que eu acho que é chefe de CTO, de inteligência artificial da Exame, esqueci o nome, Alan também, eu acho que é o nome do cara. E ele criou um concurso de clonar pessoas. Cara, eu achei isso incrível. Galera, vamos lá, vamos dar uma olhada. Dá para usar uma VPS para mais de um cliente se não utilizar nenhum credencial deles. Exemplo, OpenAI, Google Apps. Ao contrário, tem que ser uma VPS por cliente. Acredito que possa entrar em custos de setup. Então, que na verdade, quando tipo, tu quer compartilhar a VPS, tu cria uma VPS para você e tu não vai compartilhar, tipo assim, ó, tu pode até compartilhar, eu tenho uma VPS que tem mais que uma automação para vários clientes, né? Porque é uma VPS muito robusta, mas o cliente nunca vai ter acesso a essa VPS, entendeu? Porque a responsabilidade, eu cobro uma mensalidade para isso. Eu cobro uma mensalidade para manter aquela operação rodando. Agora, quando, por exemplo, tem uma automação, o cara coloca o cartão dele na VPS, o cara coloca os dados dele, ele também não vai ter acesso porque a manutenção é minha, né? Eu sempre monopolizo até por questão de manter esse cara, né? Porque se ele tiver qualquer dúvida, outra pessoa for fazer uma pergunta para ele fora e querer abraçar o meu cliente, ele vai perguntar para mim, eu quero dar uma olhada e tal. Mas na verdade, como a gente dá autoridade na palavra, ele conhece o histórico, sabe antes de contratar a gente, sabe com quem que está lidando. Então, eu imagino que dificilmente alguém vai pedir para ver uma VPS dele, mas quando é a VPS daquele cliente, é daquele cliente, não tem dados. Quando eu quero compartilhar mais com uma coisa, eu não coloco nada naquele. Então, eu tenho uma VPS da Hype Neural, que não uma só, né? Tem algumas que eu vou colocando aquelas automações naquela VPS, né? E você tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quando tu coloca vários credenciais. Então, uma das coisas que o pessoal que trabalha aqui faz organizar os fluxos do NTN, nomeando até com emoji, para te ter uma noção. Então, dentro do. A gente tem um fluxo lá entre aspas, o nome do cliente. Cara, tem uma organização gigante para não ter problema de uma credencial cair. Tu imagina, eu trabalho com 3 portais de notícias. Tu imagina se eu troco só uma credencial do Facebook e uma notícia de um site cair no outro, por exemplo, né? Se for, olha só o rolo que pode dar. Então, se não for muito bem organizado, cara, pode dar um problema gigante.
O N8N hospedado da manutenção, opa, tudo que é open source, tudo que está dentro de uma VPS vai dar manutenção. Se não, pode falar. Daí chama a hype neural que a gente desenrola pra galera. Então, é porque assim, mas eu não discordo do cara vender, cara. O cara pode ter o um mínimo de conhecimento, né? Mas se tem que ter o network da pessoa que sabe, entendeu? Esse para apagar o fogo. Porque ninguém nasce sabendo, e assim, ó, eu falo muito isso para a questão do Léo. Claro que tu tens que ter o mínimo de profissionalismo de ser e respeito com a outra pessoa de dizer que tu estás aprendendo, que tu já tens, tu vais fazer, já fizesse isso, o mínimo tu já fizesse teu próprio agente ou tua própria automação, né? Também tu não vai sair vendendo sem nem no mínimo ter feito para si. Isso daí, cara, fora. Daí é feio, mas ó, eu tenho esse daqui e tal, mas enfim, o foco ali da manutenção. Cara, vamos falar do N8N, dessas APIs de WhatsApp e tal. Por que, que a gente utiliza em alguns clientes as API não Evolution, por exemplo? Porque a gente sabe que quando a Evolution, que é a API de WhatsApp, que faz a conexão do WhatsApp, né? Ela cai, cara, só tatu e Deus. Não tem a comunidade até liberar uma atualização lá, às vezes pode demorar, já aconteceu de demorar 2 dias, já aconteceu de eu ter que buscar correndo, isso eu estou falando há 2, 3 anos atrás, buscar correndo outro tipo de API, né? Só estou dando um exemplo. E recorri para as API, porque lá eles têm um time de 20, 30, não sei quantos programadores que estão full time, aconteceu de madrugada, eles têm 30 mil instâncias ligadas no WhatsApp. Tu imagina a cabeça deles de gente lá enchendo o saco. Ah, caiu minha instância. Então, por isso que tem coisas que a gente paga. NHN instalado, né? É uma ferramenta que não dá tanta manutenção, né? Mas tu tens que manter a constância na atualização, principalmente questão de segurança, questão de performance, né? Que é que nem as IAs. Quanto mais vai passando, mais vai otimizando para reduzir custos, melhorar a questão das performances, mas em cada atualização sempre tem que ter algumas dicas ali que eu faço, criar fluxos de backup, né? Eu tenho, por exemplo, fluxos que toda madrugada ele vai lá e atualiza e joga para o meu Google Drive os fluxos que tem no NTN. Fluxozinho, depois, quem quiser, me chama ali no privado ou no grupo mesmo, eu posso mandar para vocês. É bem tranquilo. Inclusive, na comunidade do NTN tem 1.400 templates ali que ninguém vê. Eu tenho um gerador, um GPT Maker, que tu conversa lá e ele faz um fluxo em JSON só para te portar no, fala lá o que, que tu queres e ele cria. Cara, hoje é tão fácil, só não ganha dinheiro que realmente quem não vai atrás. Enfim, vamos lá. Alguém mais quer soltar uma dúvida? Que eu, Gogó, nem bebi uma aguinha, o Gogó tá cansado. Alguém mais quer soltar alguma dúvida? Alguém quer dar uma dente? Ô, Mário, vamos lá, meu amigo. Eu quero escutar a tua voz, Mário. Mário Bana Performance. Ih, eu acho que ele foi tomar água. Mais alguém? Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar. Querem saber como que quer mais alguma informação de venda, de prospecção, de como funcionam os fluxos, mais alguma coisa? Muita informação. E aí, Léo, o que estás achando do mercado da automação?
Ô, Léo, o Pedro Guimarães pediu uma parte da chamada. Você já vai falar se prefere o Make N8N? Bah, falamos quase uns 20 minutos, eu acho, só do Make N8N. Em resumo, Pedro, né, a Hype Neural em si, a gente opera muito híbrido em desenvolvimento mesmo, né, em colocando a mão na massa em Python, em Node e tal, com o N8N. Por ser open source, por não ter limite de requisição, eu não uso o Make, porém eu considero a importância, às vezes, de usar o Make na questão, o Make eu não estou falando do GPT Maker, né, o Make mesmo, né, que eu leio o GPT Maker embaixo, mas é o Túlio. Porque é a questão de agilidade. Às vezes tu não precisa ir lá na documentação, ler uma documentação, ou ir lá ativar um token, que às vezes com um clique de login social tu consegue conectar uma rede social para fazer uma publicação, ou então é, depende do cliente, depende da situação, cada caso vai ter um caso específico. É que nem o GPT Maker utilizando com AI agents do NHN, né? Então, cada caso vai ser um caso. Vamos lá. Nosso amigo Túlio, esse cara vai tirar 10 na prova. Esse é o cara que. Pô, obrigado, Túlio. Obrigado mesmo que as perguntas aqui ajudam bastante a gente a aumentar a linha de raciocínio. Dentro do GPT Maker, poderia passar uma breve explicação sobre as formas de configuração, o que fazer no comportamento, nos treinamentos por texto, documento, para que o agente fique mais inteligente. Estou implementando para um advogado, ele tem 4 ou 5 serviços com qualificação diferente dentro da mesma área. Ô, Túlio, eu vou falar agora uma sacada de mestre que não é para só escritório de advocacia, mas para todos que estão aqui fazerem com todos os clientes. Essa sacada de mapa, essa sacada de mestre, é, ela é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Porque quando a gente quer automatizar uma coisa, né? Um cliente vem, eu quero automatizar esse atendimento e tal. Só que ele não sabe nem o que tem de atendimento lá no WhatsApp dele. Se perguntar qual que é as dúvidas mais perguntadas, como é que tu faz. Primeira coisa é mapear todos o processo de atendimento daquele cara. Então, Otúlio, antes de tu aprender sobre configuração de GPT Maker, como deixar mais inteligente, tem que deixar mais inteligente o atendimento do cara. Porque a maioria das empresas não tem processo de atendimento. É aquela história que eu falei lá no início da conversa do cara do comercial de um site de notícia que a gente tem, que o cara se saísse, ele no comercial, a gente estava automatizando um pré-atendimento lá de assistência comercial, jogando no, no CME, CRM dele e automático. A gente está fazendo um funil de vendas automático. Ele não tinha um funil de vendas. Então, não tem como automatizar. Então, a primeira coisa para deixar qualquer coisa inteligente é ter a clareza do processo. Então, depois disso, ali na ferramenta GPT Maker, ela é bem explicativa, né? Se tu vê ali, tem a parte, eu não gosto muito de usar aquela parte do site para fazer treinamento por site, treinamento no YouTube, porque ali tu traz muitas coisas desnecessárias para o atendimento. Então, a base de conhecimento tem que ser a base de conhecimento do atendimento. Então, quando tu coloca ali, principalmente no comportamento, como eu falei ali anteriormente, eu uso uma mesclagem ali entre o chat GPT, né? Eu uso o On Premium, né? Porque eu tenho o Plus, e com o GPT Maker, com o Makerzinho, que é no Telegram tem lá, se vocês for na comunidade, tem um link lá do Makerzinho no Telegram, que ele é um assistente que sabe tudo sobre o GPT Maker. Então eu peço para ele desenhar um comportamento para aquele tipo de atendimento. Só que eu já tenho um roadmap. Você lembra que quando eu iniciei, eu falei que eu fiquei quase 1 hora, 2 horas conversando sobre o atendimento do cara. Eu exportei todas as perguntas, as conversas deles, ou as principais, dentro do WhatsApp. Eu joguei no Google Gemini, né, o notebook LM que eu falei para vocês, para eu entender o fluxo de atendimento daquele cara. Daí, depois que eu tenho o fluxo de atendimento, eu crio um comportamento bem elaborado. Ali eu já tenho 70% do agente mega inteligente, com um comportamento bem elaborado. Daí, depois eu vou lá nas dúvidas frequentes. Eu tenho lá no notebook LM, eu tenho tudo, a maioria das perguntas. Então, eu começo a perguntar lá para qual é as dúvidas mais frequentes. Daí eu começo, é um trabalho formiguinha, sabe? Mas para isso tu tens que saber bem a jornada do cliente, tu tens que saber todo o processo do cliente e ir adaptando, né? Porque assim, quando eu cobro uma mensalidade porque vai lá o meu estagiário
ou uma pessoa aqui da Hype Neural, ela tem que analisar pelo menos a cada 30 dias como é que está aquele atendimento, como é que está a performance. E a gente fala que não é 100% substituído por uma IA, né? A gente tem que ter um acompanhamento, principalmente nos primeiros meses, né? Nos primeiros dias, principalmente frequentemente, e nos próximos meses tu pode ver, tipo, 2 vezes no dia como é que está aquele atendimento e tal, para ver se está sanando realmente as dúvidas. Essa é a maneira que a gente trabalha, né? Cada um vai ter um jeito, ou vai te explicar de um jeito, mas para mim a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar claro a jornada do cliente. Então, porque o foco principal do atendimento não é simplesmente jogar para o lado e deu, tipo, para tirar um funcionário lá. Não, a gente precisa fazer o que o funcionário faria, mas muito melhor que aquele funcionário. Atender. Hoje eu comecei a fazer uma prospecção, criei um agente de prospecção e o meu prospectador lá, o meu robô, ele simplesmente, a pessoa falou assim, essas mensagenzinhas prontas e tal, porque deu oi, tudo bom, esperou um pouquinho e tal. Daí eu pensei, cara, o que deu de errado? Eu estava analisando, foi a primeira, eu disparo tipo 30, analiso quando eu inicio um novo agente de prospecção. Eu disparo 30, analiso as conversas, espero os retornos e vejo. Daí eu vi que o agente tratou com o cara como fosse valeu, uma coisa assim. Não, 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 valeu, qualquer coisa eu tô aqui. Opa, tem que deixar esse cara mais formal, né? Tipo, mais informal, colocar um você, em vez de você, um VC. Eu fui lá, mexi no prompt, continuei, toquei o barco. Porque tu tens que se adaptar, né? Então, a questão ali do atendimento é baseado no que aquela empresa tá oferecendo, baseado naquele produto, baseado no fluxo dela. Mas vamos lá, tem mais um monte de pergunta aqui, vamos lá. Existe um roadmap para quem está entrando nessa área? Sou gestor de tráfego e quero começar a fazer algumas coisas para mim e depois vender. Concordo contigo, a primeira coisa que você tem que iniciar fazendo ali um agente para ti, pode iniciar lá com o GPT Maker, né? Que já tem um agente pronto, inclusive que tem 1.000 créditos gratuitos para te entrar e iniciar lá no GPT Maker, que é uma ferramenta de criação de agentes. E depois que tu criasse a oferta lá criasse um lá, fizesse os testes, né? E até depois no primeiro plano lá, o plano Basic, o plano básico deles tem, usando o cupom Hype Neural, tem 50% de desconto, mas tem 1.000 interações praticamente no modelo que tem um crédito, se tu usar um modelo de um crédito. E, cara, é estudar, tu começa ali entendendo um pouco melhor do mercado, se tu já é gestor de tráfego, tu já sabe que como é que funciona a questão de venda, a questão de funil de vendas, né? Então já é meio caminho andado, cara. Então é estudar, tu começa a trazer leads, né? E principalmente ofertar para esses teus clientes da tua base, né? Então que os caras já te conhecem, já sabem da tua performance. Primeiro a gente tem que ter clareza, confirmar com o cliente para depois ir para a IA. Isso aí mesmo, ô Túlio, é isso aí. Porque se tu não consegue automatizar uma coisa que não tem processo, tu automatiza um processo. Se não tiver processo, não automatiza. E a maioria das coisas, quando a gente está vendendo, a gente quer vender uma coisa que não tem um processo, então a gente às vezes cobra mais em conta, mais barato, porque a gente se perde, a gente tem que desenhar um processo para a empresa. E o cara que praticamente trabalha com inteligência artificial, com automação, aí, o nosso foco praticamente não é só colocar a mão na massa e ser um maker ali, né? Desenvolvedor, criador de automação. A gente, às vezes, fica mais tempo focado em entender o processo, focado em entender esse fluxo de trabalho que efetivamente desenvolvendo. É isso aí, pessoal. Eu acho que, cara, fiquei quase 2 horas aqui, 2 horas e meia em um Google Meet. Eu acho que eu falei pra caramba. Eu vou disponibilizar algumas coisas ali para vocês. Pode me chamar no WhatsApp ou ali no grupo. Eu vou colocar algumas coisas que eu vou. Talvez depois, colhendo o feedback de vocês, eu vou. Para a gente fazer outra coisa, talvez em conjunto. Se tiver algum produto ou serviço que vocês queiram falar também, que vai agregar também na comunidade, pode falar aqui comigo. É, Cara, foi um prazerzão, cara. Foi um prazerzão fazer isso daqui. Eu espero que vocês
curtiram as informações, levem essas informações a fundo, executem, não só fiquem no papel. Eu ia passar muito mais coisa, eu tinha uma lista ali de sites, cara, mas foi indo, eu nem falei a metade das coisas que tinha. Crie páginas de vendas, né? Use o Lovable, Lovable.dev, que um prompt tu vai lá e cria página para mandar para os clientes de apresentação. Cara, Gama.app para criar apresentações, tem muita IA. Inclusive, eu tenho um diretório que eu criei que eu vou compartilhar com vocês que é só IAs. Tem tudo. Fechou, galera? Muito obrigado. O Léo já foi beber água e limpou, arrumou o cabelo. Obrigado, pessoal. Quer dar um tchau aí pra galera, Léo? E eu tinha bloqueado, galera. Eu acho o grupo, eu vou desbloquear para enviar mensagem. Eu acho que estava bloqueado ali. Acabei de desbloquear, tá? Para até por questão de organização e tal. Mas brigadão novamente. Espero que todo mundo faça boas vendas e vamos que amanhã é sextou. Valeu, rapaziada. Obrigado, tá? Muito obrigado.